No episódio anterior, depois de 3 dias ignorando minhas ligações, viajei milhares de quilômetros pensando que meus filhos estavam em perigo. Mas encontrei uma festa e ouvi as palavras que destruíram meu coração. Nós não precisamos mais de você. Pare de nos ligar. Naquele dia eu fui embora em silêncio, sem discutir, sem gritar. Mas eles ainda não imaginavam que a decisão que tomaram naquele dia mudaria suas vidas para sempre. O telefone ainda estava na minha mão. As palavras da administradora ecoavam na minha cabeça. Seu filho não faz ideia do que vai acontecer se o senhor disser não. Fechei os olhos por alguns segundos, depois respondi calmamente. Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta. Claro, senhor Eduardo. Se eu decidir não renovar minha garantia, meu filho será avisado imediatamente. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Sim. Ele receberá uma notificação oficial ainda hoje. Respirei fundo. Olhei para a fotografia da minha família sobre a mesa. Por um instante, quis esquecer tudo. Assinar. Fingir que nada tinha acontecido, como fiz tantas outras vezes. Mas então, outra lembrança voltou à minha cabeça. Meu filho olhando para mim, sem qualquer emoção. Pare de ligar pra gente. Não havia raiva dentro de mim. Apenas uma tristeza profunda. Porque finalmente entendi uma coisa. Eu não estava escolhendo entre ajudar ou abandonar meu filho. Eu estava escolhendo entre continuar sustentando uma mentira ou aceitar a verdade. Com a voz firme, respondi: não vou renovar a garantia. A administradora permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou educadamente: o senhor tem certeza? Sorri de forma triste. Pela primeira vez em muitos anos. Tenho. A ligação terminou. Fiquei olhando para o celular, esperando sentir culpa, esperando sentir alívio. Mas não senti nenhum dos dois. Senti apenas paz. Naquela noite, Helena preparou o jantar. Sentamos um de frente para o outro. Quase não conversamos, até que ela perguntou baixinho: você fez? Confirmei com a cabeça. Ela respirou fundo. Depois segurou minha mão. Vai doer, mas talvez seja a primeira decisão realmente capaz de salvá-los. Sorri. Era exatamente por isso que eu a amava. Ela nunca confundiu amor com dependência. 2 dias se passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas. Apenas silêncio. Na manhã da quinta-feira, meu celular finalmente tocou. Na tela, o nome do meu filho. Fiquei olhando o telefone vibrar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Pela primeira vez em anos. Eu não corri para atender. Deixei tocar. Quando a ligação terminou, outra começou imediatamente. Depois outra. Depois outra. 5 chamadas perdidas em menos de 10 minutos. Helena entrou no escritório. Olhou para a tela. Depois olhou para mim. Você vai atender? Respirei lentamente. Durante 3 dias, nós ligamos sem parar. Eles escolheram o silêncio. Hoje, eles vão experimentar exatamente a mesma sensação. Coloquei o telefone virado para baixo sobre a mesa e continuei trabalhando. Pela primeira vez, não era meu coração que estava desesperado. Era o deles. Naquela mesma tarde, uma mensagem apareceu na tela. Não era do meu filho. Era da noiva dele. A única frase dizia: Sr. Eduardo, por favor. O Harry nunca me contou toda a verdade sobre o senhor. Precisamos conversar. É urgente. Naquele instante, percebi que alguém finalmente começava a enxergar a história que meus filhos esconderam durante todo esse tempo. Fiquei olhando para a tela do celular. A mensagem era curta, mas havia algo nela que chamou minha atenção imediatamente. Sr. Eduardo, por favor. O Harry nunca me contou toda a verdade sobre o senhor. Precisamos conversar. É urgente. Mostrei a mensagem para Helena. Ela leu 2 vezes. Depois perguntou: você acredita nela? Balancei a cabeça lentamente. Eu não sei. Mas alguém que quer descobrir a verdade merece ser ouvido. Respirei fundo. Respondi apenas uma frase. Amanhã, 10 horas. Café Imperial, centro da cidade. Nenhuma palavra a mais. Nenhuma pergunta. Nenhuma acusação. Poucos segundos depois, ela respondeu: eu estarei lá. Na manhã seguinte, cheguei 15 minutos mais cedo. Sempre fui assim. Meu pai dizia que um homem atrasado perde o respeito antes mesmo de abrir a boca. Escolhi uma mesa no canto, de onde eu podia ver toda a entrada. Pedi apenas um café.
Enquanto esperava, comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Era estranho. Durante anos, meu telefone tocava o tempo todo. Agora, o silêncio fazia parte da minha rotina. E pela primeira vez, ele já não me machucava tanto. Às 10 em ponto, a porta do café se abriu. Era ela. Muito diferente da mulher que eu tinha visto nas fotografias do noivado. Sem maquiagem, sem aquele sorriso de superioridade. Parecia cansada, insegura. Ela caminhou devagar até minha mesa. Parou na minha frente, por alguns segundos. Nenhum de nós disse uma palavra. Então, ela respirou fundo. Senhor Eduardo, antes de qualquer coisa, eu preciso pedir desculpas. Assenti com a cabeça, mas permaneci em silêncio. Ela continuou. No dia em que o senhor apareceu no apartamento, eu achei que vocês eram pais controladores. Foi isso que o Harry sempre me contou. Disse que o senhor tentava comprar o amor dos filhos, que usava dinheiro para mandar na vida deles. Baixou os olhos. As mãos tremiam. Eu acreditei nele, porque nunca ouvi a versão de vocês. Olhei pela janela. Depois voltei a encará-la. E o que fez você mudar de ideia? Ela sorriu de forma triste. Porque quando o senhor retirou seu nome da garantia, eu esperava ver um homem arrogante comemorando. Mas tudo o que ouvi foi o Harry dizendo: meu pai acabou com a minha vida. Ela fez uma pausa. Nem por um segundo ele perguntou: o que eu fiz para o meu pai tomar essa decisão? Aquelas palavras ficaram no ar. Ela continuou. Foi naquele momento que percebi que talvez a história estivesse incompleta. Peguei minha xícara de café. Ainda estava quente. E por que você quis me encontrar? Ela abriu a bolsa. Retirou um envelope branco. Empurrou lentamente sobre a mesa. Porque existe uma coisa que o senhor precisa ver. Olhei para o envelope. Não toquei nele. O que é isso? Ela respondeu quase sussurrando. Conversas, mensagens, áudios. Tudo o que o Harry dizia sobre o senhor quando vocês não estavam por perto. Meu coração acelerou. Por um instante. Não quis abrir. Parte de mim ainda acreditava que existia alguma explicação, alguma esperança. Ela percebeu minha hesitação e disse baixinho: eu não trouxe isso para machucar o senhor. Trouxe porque acho que o senhor merece conhecer a verdade. Segurei o envelope, mas antes que pudesse abri-lo, meu celular começou a tocar. Na tela apareceu um nome que eu não esperava ver. Carolina, minha filha, depois de semanas em silêncio. Ela estava me ligando. Olhei para o telefone, depois para o envelope. Eu sabia que qualquer decisão que tomasse naquele momento mudaria tudo. O telefone continuava tocando. Na tela, apareceu uma prévia da mensagem de voz que Carolina acabara de enviar. Pai, por favor, não escuta nada do que ela disser. Eu consigo explicar tudo. Pela primeira vez, os meus filhos pareciam estar com medo da verdade. Meu celular continuava vibrando sobre a mesa. Carolina. O nome da minha filha parecia pesar toneladas. Olhei para o envelope, depois para a tela. A jovem sentada à minha frente permaneceu em silêncio. Ela não tentou me convencer. Não tentou falar mal do Harry. Apenas disse com calma: Senhor Eduardo, a decisão é sua. Mas existe uma coisa que aprendi tarde demais. Quem tem medo da verdade sempre tenta falar primeiro. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Respirei fundo. A ligação parou. Um segundo depois, outra começou. Desta vez, não era Carolina, era Harry. Fechei os olhos por um instante. Durante semanas, eu fui o homem que implorava por uma ligação. Agora, os dois ligavam sem parar. Como a vida muda depressa. Desliguei o telefone, sem atender, sem bloquear. Apenas desliguei. Coloquei o aparelho sobre a mesa. Olhei para a jovem. Pode continuar. Ela abriu o envelope. Retirou algumas folhas impressas. Depois colocou o celular sobre a mesa. Eu não vim destruir sua família, mas também não consigo mais proteger uma mentira. Ela deslizou o telefone na minha direção. Na tela, havia uma conversa entre ela e Harry. A primeira mensagem dizia: meu pai resolve tudo. Se der errado, ele paga. Meu coração apertou. Ela passou para outra conversa. Não responde às ligações dele. Se a gente ignorar por alguns dias, ele para de insistir. Meu peito ficou pesado, mas continuei lendo. Outra mensagem. Ele nunca vai dizer não. Sempre foi assim. Fechei os olhos, não por causa do dinheiro,
nem por causa do apartamento, mas porque pela primeira vez percebi que o silêncio daqueles 3 dias não tinha sido impulsivo, tinha sido planejado. Levantei os olhos. Você sabia disso? Ela balançou a cabeça negativamente. As lágrimas começaram a cair. Não. Quando descobri, já era tarde. Eu também fui enganada. Achei que vocês eram pais controladores. Foi isso que ele me fez acreditar. Respirei profundamente. Quando vocês não estavam por perto, meu coração acelerou. Por um instante, não quis abrir. Parte de mim ainda acreditava que existia alguma explicação, alguma esperança. Ela percebeu minha hesitação e disse baixinho: Eu não trouxe isso para machucar o senhor. Trouxe porque acho que o senhor merece conhecer a verdade. Segurei o envelope, mas antes que pudesse abri-lo, meu celular começou a tocar. Na tela apareceu um nome que eu não esperava ver. Carolina, minha filha, depois de semanas em silêncio. Ela estava me ligando. Olhei para o telefone, depois para o envelope. Eu sabia que qualquer decisão que tomasse naquele momento mudaria tudo. O telefone continuava tocando. Na tela, apareceu uma prévia da mensagem de voz que Carolina acabara de enviar. Pai, por favor, não escuta nada do que ela disser. Eu consigo explicar tudo. Pela primeira vez, os meus filhos pareciam estar com medo da verdade. Meu celular continuava vibrando sobre a mesa. Carolina. O nome da minha filha parecia pesar toneladas. Olhei para o envelope, depois para a tela. A jovem sentada à minha frente permaneceu em silêncio. Ela não tentou me convencer. Não tentou falar mal do Harry. Apenas disse com calma: Senhor Eduardo, a decisão é sua. Mas existe uma coisa que aprendi tarde demais. Quem tem medo da verdade sempre tenta falar primeiro. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Respirei fundo. A ligação parou. Um segundo depois, outra começou. Desta vez, não era Carolina, era Harry. Fechei os olhos por um instante. Durante semanas, eu fui o homem que implorava por uma ligação. Agora, os dois ligavam sem parar. Como a vida muda depressa. Desliguei o telefone, sem atender, sem bloquear. Apenas desliguei. Coloquei o aparelho sobre a mesa. Olhei para a jovem. Pode continuar. Ela abriu o envelope. Retirou algumas folhas impressas. Depois colocou o celular sobre a mesa. Eu não vim destruir sua família, mas também não consigo mais proteger uma mentira. Ela deslizou o telefone na minha direção. Na tela, havia uma conversa entre ela e Harry. A primeira mensagem dizia: Meu pai resolve tudo. Se der errado, ele paga. Meu coração apertou. Ela passou para outra conversa. Não responde às ligações dele. Se a gente ignorar por alguns dias, ele para de insistir. Meu peito ficou pesado, mas continuei lendo. Outra mensagem. Ele nunca vai dizer não. Sempre foi assim. Fechei os olhos, não por causa do dinheiro, nem por causa do apartamento, mas porque pela primeira vez percebi que o silêncio daqueles 3 dias não tinha sido impulsivo, tinha sido planejado. Levantei os olhos. Você sabia disso? Ela balançou a cabeça negativamente. As lágrimas começaram a cair. Não. Quando descobri, já era tarde. Eu também fui enganada. Achei que vocês eram pais controladores. Foi isso que ele me fez acreditar. Respirei profundamente. Pela primeira vez desde o início de toda aquela história, senti pena dela. Ela também tinha sido usada. Foi então que ela disse uma frase que mudou completamente a maneira como eu enxergava meus próprios filhos. Senhor Eduardo, o problema nunca foi o seu dinheiro. O problema era que eles tinham certeza de que o senhor jamais iria embora. Essas palavras atravessaram meu coração, porque eram verdade. Durante 30 anos, eu sempre voltava, sempre perdoava, sempre resolvia, sempre protegia. Talvez, sem perceber, eu tivesse ensinado meus filhos que meu amor não tinha limites e que, por isso, eles nunca perderiam nada. Naquele instante, meu telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem de voz. Era Carolina. Desta vez, eu apertei o play. A voz dela estava diferente. Ela chorava. Pai, por favor, não acredita em tudo o que ela mostrar. A gente errou muito, mas existe uma coisa que você ainda não sabe. Se você descobrir por outra pessoa, vai me odiar para sempre. O áudio terminou. Fiquei olhando para a tela. O café já estava frio. O silêncio entre nós parecia interminável.
Então fiz apenas uma pergunta. O, o que minha filha está escondendo de mim? A jovem respirou fundo, baixou os olhos e respondeu quase num sussurro. Ela não teve coragem de contar, porque sabe que depois de hoje, nada na família de vocês voltará a ser como antes. Naquele instante, ela colocou sobre a mesa uma pequena caixa de veludo azul, olhou diretamente para mim e disse: "O senhor reconhece esta aliança?" Quando abri a caixa, senti o chão desaparecer sob meus pés. Era uma aliança que eu tinha comprado com minhas próprias mãos, mas nunca deveria estar ali. Fiquei olhando para a pequena caixa sobre a mesa, mas não a abri imediatamente. Olhei para a jovem sentada à minha frente. "Antes, quero ouvir tudo, sem esconder nada." Ela concordou com a cabeça, respirou fundo e começou. "Senhor Eduardo, quando conheci o Harry, ele falava muito do senhor, mas nunca como um pai, sempre como um banco." Franzi a testa. Ela continuou. "No começo, achei que fosse exagero. Até que um dia perguntei: por que você não conversa com seu pai? Ele respondeu: porque conversar é mais difícil do que pedir dinheiro." Meu coração apertou. Ela baixou os olhos. Depois disso, passei a prestar atenção. Sempre que aparecia um problema, a primeira frase dele era: meu pai resolve. Nunca: eu resolvo. Fechei os olhos por alguns segundos. A dor não era ouvir aquilo. Era perceber que talvez fosse verdade. Ela abriu a bolsa novamente. Desta vez, retirou um pequeno caderno. Eu anotei algumas coisas, porque comecei a sentir que alguma coisa estava errada. Abri uma página. 2 meses atrás, o Harry disse ao Rafael: se a gente ignorar nosso pai por um tempo, ele vai ficar desesperado. Depois faz exatamente o que a gente quiser. Levantei lentamente a cabeça. Meu coração começou a bater mais forte. Então, ela virou outra página. Uma semana antes da festa, ele também disse: não conta nada para eles. Se aparecerem, a culpa é deles. Minha respiração ficou pesada. Não era raiva, era decepção. Tudo aquilo tinha sido planejado. Naquele instante, meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Carolina. Desta vez, não havia texto, apenas uma fotografia. Abri a imagem. Era ela, sentada no chão do antigo quarto da casa, abraçada a um álbum de família. Abaixo da foto, apenas uma frase: pai, eu sei que você está decepcionado comigo, mas por favor, me deixe explicar antes de decidir que me perdeu para sempre. Mostrei a mensagem para a jovem. Ela ficou em silêncio. Depois falou baixinho. Ela ainda ama o senhor, mas escolheu a pessoa errada para ouvir. Olhei pela janela. Pela primeira vez, comecei a perceber que meus 2 filhos não estavam vivendo a própria vida. Estavam vivendo as consequências das escolhas que fizeram. E ninguém, nem eu, poderia desfazer isso. Levantei da cadeira, peguei meu casaco. A jovem também se levantou. Antes de ir embora, ela disse uma última frase: senhor Eduardo, o Harry acha que o senhor vai perdoá-lo como sempre fez. Ele ainda não percebeu que desta vez o senhor mudou. Naquela noite, quando cheguei em casa, Helena estava parada na porta, com um envelope nas mãos. Ela olhou para mim, respirou fundo e disse apenas: Eduardo, isto acabou de chegar pelo correio. Peguei o envelope. No remetente estava escrito o nome do escritório de advocacia do meu próprio filho. Naquele momento, percebi que a guerra estava apenas começando. Esta história ainda não terminou. A verdade por trás de tudo e a maior reviravolta serão reveladas no próximo episódio. Se você não quer perder a continuação, inscreva-se no canal agora mesmo. O novo episódio será publicado amanhã.